O povo no rádio. Hoje, com Marcos Tardan. Olá, bom dia, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, 17 de janeiro de 2020 e começa agora o seu O Povo no Rádio. São 9h08 em Fortaleza e eu estou na companhia de Germana Pinheiro. Bom dia, Germana. Oi, Tardan, muito bom dia para você, bom dia a todos os nossos ouvintes. E vamos aos nossos destaques de hoje. No programa desta sexta-feira, temos mais uma entrevista com pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O convidado de hoje é o deputado Renato Roseno, do PSOL, que já está aqui no estúdio conosco. Muito bom dia, Renato. Bom dia, Marcos. Bom dia, Germana. Quem está nos ouvindo aí pela Rádio Povo CBN. Cai a taxa de mortalidade em Fortaleza no trânsito. A capital é uma das primeiras a atingir a meta da Organização das Nações Unidas. Ainda sobre mobilidade urbana, vamos falar sobre a pesquisa que revelou o tempo de espera por ônibus na região metropolitana de Fortaleza, o quarto pior do Brasil. JBS anuncia a produção de carne vegetal. Nazareno Albuquerque tem os detalhes. A gigante JBS, por exemplo, já está fazendo experiências para a produção em massa de carne bovina vegetal. Eu comento esse assunto daqui a pouco. No momento do esporte, Bruno Balacó, os destaques do fim de semana de futebol pelo país. A bola vai rolar a partir deste sábado para o Campeonato Carioca, que tem o Flamengo como grande favorito ao título. Lembrando que estão abertas as inscrições do primeiro prêmio O Povo CBN de Jornalismo Universitário. As inscrições estão abertas até o dia 30 de janeiro e podem ser feitas pelo site radios.upovo.com.br/opovocbn/prêmio. São 9h09. A Rádio O Povo CBN pergunta. Nesta semana, a internet sacudiu com o retorno do debate sobre a venda de órgãos no Brasil. Tudo começou quando internautas publicaram um texto do Instituto Mises, em 2015, em que o jornalista Joel Pinheiro afirma que o livre comércio de órgãos salvaria inúmeras vidas. Hoje, a prática de comprar e vender órgãos é crime, de acordo com a Lei 9.434 de 1997. E você, ouvinte internauta, acha que a legalização da venda de órgãos poderia resolver o problema das filas no serviço público e salvar vidas? Mande sua opinião pelo telefone 3066-4030, pelo WhatsApp o 981665589 ou ainda pelo Instagram @opovocbn. O Povo CBN, a rádio que toca notícia. Hoje, na última entrevista desta primeira semana, nessa primeira rodada de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, conversamos com o deputado estadual pelo PSOL, Renato Roseno. Renato é advogado e já foi candidato ao governo do estado em 2006 e à Prefeitura de Fortaleza em 2008 e 2012, quando obteve mais de 11% dos votos. Renato tem atuação junto a coletivos em defesa dos direitos humanos, meio ambiente e poder popular. Muito bom dia, Renato, novamente. Obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Povo CBN. Bom dia, Marcos. Bom dia, Germana, a todos que estão fazendo aqui o programa e a você que está nos ouvindo aí pela Rádio Povo CBN ou então pelas redes sociais. Muito bem, Renato. Porque mesmo depois de tantas tentativas, né, para o governo do estado, uma vez, duas vezes já para a Prefeitura de Fortaleza, por que você continua disputando, continua tentando a Prefeitura? O que te leva a desejar ser prefeito de Fortaleza e o que você acha que faria de diferente? Bom, Marcos, primeiro, assim, preliminarmente, é importante dizer que não há candidato ainda, né? Todos somos pré-candidatos. E, portanto, os partidos aí vão até o dia 5 de agosto para fixar aí as suas candidaturas. Portanto, né, eu sou um nome colocado à disposição do PSOL, caso, obviamente, surjam outros nomes também, faremos esse debate de forma muito aberta. Em segundo lugar, nós temos dois grandes desafios. Acho que tem um desafio de ordem global
que nós precisamos enfrentar, que é da crise política. Né? Nós temos uma crise, não estou falando só do sistema eleitoral, do sistema político, mas dos valores políticos. Né? O Brasil está vivendo agora, né, na nossa avaliação, nós do pessoal avaliamos que o governo federal é um governo que representa uma onda com traços nitidamente fascistas e autoritários. Quem viu aquele vídeo, agora o vídeo do Roberto Alvim. Quem viu aquele vídeo do Roberto Alvim, aquele vídeo é aterrador, né? Aterrador. Ele tem... Se não soubéssemos que fosse uma autoridade federal, você imaginaria que aquilo ali seria uma peça cinematográfica, né, de um filme dos anos 30, né, crítica, né, irônica, satírica, porém é trágica porque é verdadeiro. Então acho que nós temos uma crise generalizada da própria compreensão do que nós queremos como sociedade. Valores como solidariedade, justiça social, igualdade, né, liberdade, respeito à diversidade, pluralidade, respeito à liberdade de expressão. Ontem saiu, né, a lista de ataques que o governo Bolsonaro desfere à imprensa. Né? São 2 ataques por semana. Ontem mesmo ele suspendeu uma entrevista porque a repórter perguntou sobre os desvios do secretário de comunicação. Isso é uma loucura. Então acho que nós temos uma crise política que nós precisamos restabelecer a democracia. E as eleições são um campo fundamental para esse debate da cultura democrática, ou seja, fazer avançar a consciência política, a auto-organização, a ideia de que lutar pelos direitos vale a pena, que a gente não pode entrar num salve-se quem puder. Eles estão divulgando valores, são valores ultra-egoístas, ultra-individualistas, uma lógica de que o problema econômico vai se resolver simplesmente com empreendedorismo individual. Aí você vê aí, né, centenas de milhares de jovens entre 16 e 24 anos sendo submetidos a ultra-precarização. Você vê em Fortaleza hoje, né, os entregadores de aplicativo extenuados aí. Então acho que nós temos uma crise, digamos, de própria compreensão da sociedade. Só que essa crise se estabelece na cidade também. Pois é, eu queria chamar um pouco a realidade aqui de Fortaleza. Esse era o segundo ponto. Né? O primeiro ponto é esse, mais geral. O segundo é absolutamente local e concreto. Fortaleza é uma cidade segregada. Né? Você tem, dentro da cidade, você tem gente que vive em bairros com IDH da Noruega, lá no Meireles, e o IDH da Namíbia, né, ali na região do Palmeiras, no Rio Grande do Sul. Ou seja, você tem, né, uma disparidade gigantesca. E essa disparidade ela vai gerar violência, ela vai manter traços, né, ela vai se perpetuar, ou seja, aquele que nasce e vive em áreas mais segregadas vão estar, muitas vezes, destinados a manter uma lógica de pobreza, de exclusão. A gente estava aqui comentando, por exemplo, sobre emprego e sobre transporte. A dificuldade do transporte impacta a dificuldade do emprego e do trabalho, no deslocamento das pessoas para procurarem, porque os serviços estão concentrados em algumas zonas da cidade, sobretudo na Regional 2, por exemplo, né? E na Regional 6, que agora expande a sua oferta de serviço, apesar de Fortaleza ser uma cidade policêntrica. Né? Você tem uma concentração de equipamentos. A mobilidade urbana ela é fundamental, inclusive, para o acesso ao trabalho, para que o acesso avançou ao com serviço, o governo para o Roberto acesso Cláudio ao serviço. Mas ainda é um grande... Hoje mesmo, o jornal O Povo, ele coloca a pesquisa da Moved sobre a dificuldade de acesso. O tempo de 51 minutos médio de viagem, isso na média, ou seja, tem gente que ultrapassa isso dentro da cidade, e ao mesmo tempo, né, há o número de baldeações. Agora, mas o Jornal Povo também bota de hoje a questão foi uma das primeiras cidades do mundo a atingir a meta da Organização das Nações Unidas houve uma de taxa queda, de mortalidade e redução. Super importante, houve uma queda da velocidade média que impactou e houve um aumento da fiscalização. Eu, particularmente, sou favorável ao aumento da fiscalização. Não sou sem elogios a fazer, então, a gestão Roberto Cláudio na questão de mobilidade urbana? Não, eu acho que você tem políticas que, inclusive, estão no nosso programa de governo desde 2012. Se você ler o nosso programa de governo de 2012, ele tinha lá, por exemplo, ampliação da malha cicloviária. Né? A lei, inclusive, da malha cicloviária, da estrutura cicloviária, é de um parlamentar do PSOL. Foi o vereador João Alfredo, quando vereador, ele estabeleceu, né, conseguiu aprovar a lei do plano cicloviário. Ou seja, essas ideias, a ideia, por exemplo, de ampliar, né, a integração do transporte, isso está, inclusive, no nosso programa de governo. Essas ideias, óbvio, não são
não são patrimônio individual de ninguém. Se você for estabelecer, né, um debate com os maiores experts em mobilidade, eles vão dizer o seguinte: nós precisamos integrar, nós precisamos melhorar o fluxo, mas sobretudo, né, restringir o transporte individual, melhorar o transporte público de massa, porque nós estamos com 1 milhão de veículos individuais, entre motos e automóveis, né? Houve uma expansão da aquisição dos veículos individuais, inclusive impulsionado pelo governo federal como forma de impulsionar a economia. Isso gerou um caos verdadeiro em muitas cidades brasileiras. Nós temos que agora, como é que você faz para dizer para a pessoa que financiou o veículo, dizer o seguinte: olha, volte a confiar, ou venha confiar no transporte público. Eu vou ter que melhorar a qualidade, a confiança, a segurança, o conforto, né, da oferta desse serviço. Mas a cidade tem vários outros problemas. Acho que um problema central, por exemplo, é a rede de assistência social. Nós temos um baixíssimo investimento hoje em assistência social. Por que nós temos tanta violência? Violência é retorno da segregação. Do nosso ponto de vista, é central, por exemplo, a gente afirmar uma política mais aguerrida, mais assertiva, mais robusta de proteção social à infância e à juventude. Nós estamos, por exemplo, com 166 mil adolescentes na cidade. 30 mil estão fora da escola. Nós precisamos ir atrás desses adolescentes, né, que normalmente eles vão acumulando-se aí, né, evasão e abandono, né? Obviamente é importante, né, a política de busca ativa, mas temos que pensar o seguinte: nós precisamos colocar todos os adolescentes de volta na rede escolar. Porque muitos estão fora de faixa. Para eles, obviamente, vamos ter o EJA, a Educação de Jovens e Adultos, como uma alternativa. Precisamos completar, por exemplo, a educação infantil. Isso é um direito da mulher trabalhadora. Se você for pensar, né, voltando aqui ao debate de valores, né, o pessoal fala da família tradicional brasileira. A família tradicional brasileira é uma mulher sozinha criando seu filho. Né? Hoje é isso, 40% das casas do Brasil são chefiadas por mulheres, 20% delas são mulheres sozinhas. Essa mulher precisa de creche. Porque nós temos hoje, né, ainda 72 mil crianças de 0 a 3 fora da creche. Isso é fundamental. Se eu não cuidar da primeira infância, né, eu não vou cuidar, eu vou ter um problema grave com a juventude, né, e com a idade adulta lá na frente. Portanto, eu redirecionaria, sobretudo, o olhar para a proteção social, em especial da infância e da juventude nas áreas mais segregadas da cidade. E terceiro, a questão do acesso à terra urbana. Né? Se você olha por um lado, por exemplo, você pega a Beira-Mar, Desembargador Moreira, recebendo ali ao total algo como 100 milhões de reais, por outro lado você chega no Palmeiras, hoje na Raízes da Praia, ali na Praia do Futuro, ou então no Caça e Pesca, ou então no Barroso 2. São locais que todos nós conhecemos, que bate a chuva e alaga. A gente precisa de ampliação da infraestrutura urbana. As pessoas perdem tudo do pouco que tem, em razão, por exemplo, de uma quadra chuvosa. É esta cidade que nós moramos. Que, por um lado, é isso. Nós temos uma obra da Beira-Mar que ela custa milhões de reais, e, por outro lado, você tem que uma gigantesca área da cidade que ela tem um problema grave de drenagem urbana. Deputado, o senhor citou aí uma série de problemas e começou, inclusive, a conversa falando que a cidade tem problemas e problemas muito sérios. O senhor falou de IDH, falou de emprego, falou de segurança pública. Eu lhe pergunto, qual seria a sua prioridade nesse governo? O senhor falou, inclusive, de assistência social, colocando a educação. Mas esse seria a educação, então, a sua prioridade de governo? Eu lhe pergunto isso porque o senhor falou que ainda são pré-candidatos. E aí ainda é cedo para falar em propostas? Não, claro que não. Nós temos que falar em proposta todo o tempo. A cidade, ela tem que ser discutida. Veja, reduzir a política à época da eleição é um erro. A política é mais do que a eleição. A eleição é um momento da política. Nós temos que discutir a cidade. Essa é uma coisa que, às vezes, me toca. Em outros países, a discussão urbana, ela é uma discussão permanente. As pessoas têm que se envolver. Nós temos que trazer a cidade para discutir a cidade. Nós temos que ampliar a energia social, as pessoas discutindo o espaço urbano, a política urbana. Veja, a Prefeitura de Fortaleza, em 2019, gastou com aquisição de armamento, né, pistolas Taurus e espingarda 12, algo como 800 mil reais. Né? A proteção social, a assistência social foi uma parcela da assistência social foi desta ordem. Veja, eu não estou querendo dizer, fazer um malabarismo com os números, mas é importante dizer o seguinte: eu priorizaria a proteção social, a assistência social, a garantia dos direitos a quem está em situação de vulnerabilidade social é fundamental, até para, no médio e no longo prazo, reduzir, né, a conflitualidade, reduzir a violência. A violência é o retorno da segregação.
Se eu enfrento a desigualdade. segregação, as formas de segregação, né? Classe, raça, gênero, né? Tem uma componente aí. A gente trabalha muito com o conceito de pobreza multidimensional. Pobreza não é só econômica, né? Ela tem múltiplas dimensões. É a falta da segurança alimentar, é a falta da segurança da moradia. Né? Você tem 1 milhão de pessoas hoje em Fortaleza que vivem em situações de privação. De privação de moradia, privação de alimento, privação de acesso a serviços. Se eu quero uma cidade mais segura, né? Se eu quero uma cidade mais democrática, eu tenho que, sobretudo, chegar primeiro nestes. E na nossa avaliação, esses que estão em situação de privação, eles enfrentam ciclos de vida. Né? Você tem a primeira infância, você tem a segunda década de vida, você tem os mais idosos, que hoje, com a mudança das faixas etárias na sociedade, hoje você tem uma questão para qualquer gestor público. É o acolhimento de longa permanência dos idosos, que muitas vezes estão largados. População moradora de rua. Salta aos olhos o aumento da população moradora de rua. Será que a política tem que tratar desses temas? Né? Portanto, é um momento de discutir proposta. Qualquer momento é um momento de discutir proposta, de discutir para onde vai o orçamento. Para isso, nós tínhamos que ter, obviamente, canais mais democráticos. Acho que essa é uma questão. O circuito democrático na cidade ele é muito. Isso é um traço da sociedade brasileira, é muito fechado. Nós temos que ampliar os canais de participação social. Muito bem. Renato, infelizmente eu vou ter que encerrar aqui a nossa entrevista, que está indo muito bem, muito bacana sempre conversar com você, com os pré-candidatos, mas a gente está cumprindo um tempo mais ou menos igual para todos os pré-candidatos, todos os entrevistados aqui, e por uma questão de isonomia aí, vamos ter que encerrar aqui a nossa conversa. Mas muito obrigado pela sua participação. Quer fazer um comentário final? Então, eu quero agradecer e chamar as pessoas para fazerem política. Eu acho que nós precisamos defender a democracia no Brasil. Quando eu assisti esse vídeo aí do Roberto Alvim hoje, né, e fiquei absolutamente estarrecido. Olha, independentemente aí dos seus valores, ou então da sua desconfiança ou descrença, é muito importante não naturalizar esses sinais que o ovo da serpente, lembrando aqui o filme do Bergman, que estão colocando aí, né? Já houve momentos nesse país em que nós fomos atravessados por muito autoritarismo e ele sempre começa pela censura na cultura e nas artes. Nós temos que defender a democracia e eu queria, sobretudo, convocar você que está nos ouvindo a isso. Convocar, dizer que lutar pelos direitos vale a pena, lutar pela política vale a pena, lutar pela democracia vale a pena. Ok, muito obrigado. Vamos agora chamar então um rápido intervalo. Eu convido mais uma vez também os ouvintes a participarem da nossa enquete, que nós estamos querendo saber de você, hein, ouvinte internauta, se você acha que a legalização da venda de órgãos poderia resolver o problema das filas no serviço público e salvar vidas. Mande sua opinião pelo telefone 30664030, pelo WhatsApp 981665589 ou ainda pelo Instagram @opovocbn, e também estamos com transmissão no Facebook. O Povo CBN, o Povo Online ou o Povo CBN, tá bom? Aguardamos aí a sua participação. Muito obrigado, e são 9h24. Até já.
Repórter CBN. Oferecimento: Hospital São Camilo Fortaleza. Toda vida ao seu lado. Fone 3464-7000. Sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. O secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, copiou trechos de um discurso do ministro da Propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels, em um pronunciamento. O vídeo foi divulgado para anunciar o Prêmio Nacional das Artes, projeto no valor total de mais de 20 milhões de reais. O nazista disse que a arte alemã da próxima década seria heróica, nacional e igualmente imperativa, ou então não seria nada. Roberto Alvim afirmou que a arte brasileira da próxima década será heróica, nacional e igualmente imperativa, ou então não será nada. Pelo Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que Alvim passou de todos os limites e que o governo deveria afastá-lo urgentemente do cargo. A polícia tenta localizar os homens que mataram um PM na noite de ontem numa tentativa de assalto a uma loja no São Gonçalo Shopping, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A vítima reagiu à ação dos criminosos e foi baleada nas costas. O shopping fechou mais cedo por motivos de segurança. Os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança para identificar os assassinos. Os homens fugiram sem levar nada. Neste ano, 2 policiais militares já foram mortos em tentativas de assalto no Rio de Janeiro. O primeiro-ministro da Ucrânia apresentou uma carta de renúncia ao governo. Segundo a imprensa local, a decisão foi tomada depois de o premier criticar o presidente Volodymyr Zelensky. O primeiro-ministro disse, no entanto, que respeita o presidente e que confia nele. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN. Conexão Fortaleza Cariri. Vamos agora a mais uma Conexão Fortaleza Cariri. Eu, Marcos Tardan, aqui de Fortaleza, conversando com Nildênia Damasceno, da CBN Cariri. Bom dia, Nildênia. Muito bom dia, Tardan. Bom dia a todos que estão em sintonia conosco pela Rádio Povo CBN, através do Conexão Fortaleza Cariri. Tardan, como é que está o clima hoje aí em Fortaleza? Muito calor? O pessoal já está se preparando para curtir as belíssimas praias da capital cearense nesse final de semana? Então, para curtir a praia e para curtir o pré-carnaval também, que eu acho que já tem alguns blocos aí, né, Germana? Tem bloco saindo hoje. O ciclo carnavalesco começa na quinta-feira, né? O pré-carnaval aqui em Fortaleza é aquecido. E o tempo, o clima aqui hoje está maravilhoso, está bem quente. Tá maravilhoso, bem quente. Bem quente, é como sempre aqui em Fortaleza. Tá ótimo. E muito bem, aqui no programa de hoje tivemos já entrevista com o pré-candidato Renato Roseno, do PSOL, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Teve aqui várias participações de ouvintes que daqui a pouco eu vou ler aqui comentários, alguns muitos de apoio e outros tantos de discordância, de indignação com a pré-candidatura do PSOL. E temos também aqui a manchete do Jornal O Povo de hoje, que inclusive foi abordada também pelo pré-candidato Renato Roseno durante a sua fala. A manchete do Jornal O Povo de hoje, que diz que de 2010 para 2019, a capital reduz em 50% a taxa de mortes no trânsito. Enquanto em 2010 Fortaleza registrou 14,9 óbitos por 100 mil habitantes, o índice caiu para 7,4 em 2019. A Fortaleza é uma das primeiras cidades do mundo a atingir a meta da ONU. E você aí, Nildênia, quais são os destaques até este momento na programação de hoje da CBN Cariri? Tardan, 2020 é ano de eleições municipais e o Ministério Público do Ceará já começou a se preparar para coibir possíveis atos relacionados à propaganda eleitoral antecipada. Agora há pouco, o promotor de justiça Emanuel Roberto Girão, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público aqui do Ceará, esteve conosco e assegurou que a fiscalização será rigorosa neste sentido, viu, Tardan? Muito bem, muito bacana, Nildênia. Obrigado aí pela sua participação nessa nossa Conexão Fortaleza Cariri. E um ótimo fim de semana para você. Quais são os destaques aí no Cariri no fim de semana? O que vai ter de programação cultural, artística? Quais são as atrações aí na região para o fim de semana?
Olha, a gente vai ter um festival de rock esse final de semana e daqui a pouquinho também tem agenda cultural aqui com o nosso querido Luciano Cesário. Muito bem. Bacana, Nildênia. Muito obrigado pela participação. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Muito obrigada, Tardan. Foi uma honra conversar com você. A partir da próxima segunda-feira, Faria Júnior está de volta aqui para assumir a apresentação do programa. Forte abraço para você, para todos aí de Fortaleza. Bom final de semana. Muito bem. E a partir de segunda também, do lado de cá, em Fortaleza, Luiz Viana assume novamente aqui o comando do Povo no Rádio. Obrigado. Bom fim de semana. Até segunda. Valeu. A Rádio O Povo CBN pergunta. Nesta semana, a internet sacudiu com o retorno do debate sobre a venda de órgãos no Brasil. Tudo começou quando internautas publicaram um texto do Instituto Mises, em 2015, em que o jornalista Joel Pinheiro afirma que o livre comércio de órgãos salvaria inúmeras vidas. Hoje, a prática de comprar e vender órgãos é crime de acordo com a Lei 9.434 de 1997. Você, ouvinte internauta, acha que a legalização da venda de órgãos poderia resolver o problema das filas no serviço público e salvar vidas? Mande sua opinião pelo telefone 3066-4030, pelo WhatsApp 981665589 ou ainda pelo Instagram @povocbn ou também pelo Facebook, o Povo Online, onde temos lá a nossa transmissão. Temos muitas participações já de ouvintes, mas muitas delas aqui se referindo ainda, Germana, à entrevista com o deputado Renato Roseno, pré-candidato do PSOL à Prefeitura de Fortaleza. A Lúcia Pinheiro, por exemplo, disse que o pré-candidato tem razão, tem uma afilhada com 7 anos e ainda não estuda, pois não encontra vaga, diz ela. Diga, Germana. Aqui na nossa live, no Facebook, também tem participação de ouvintes em relação a essa entrevista. Mandaram aqui perguntas, infelizmente o tempo de entrevista não permitiu que a gente pudesse passar essas perguntas, mas enfim, fica registrada aqui a participação dos nossos ouvintes. O Max Castro, nosso ouvinte, diz: é imprescindível, vital, que hoje as pessoas denunciassem em todos os lugares o discurso nazista de Roberto Alvim, lendo Goebbels, citando, na verdade, Goebbels, né? Fazendo uma referência no discurso do Roberto Alvim, secretário de Cultura. O Goebbels era o ministro da propaganda nazista de Hitler. E aí continua o nosso ouvinte: e esse nazista que está no Ministério da Cultura Brasileira, junto com todos os que pensam assim, devem ser expurgados. A imprensa tem o dever de denunciar isso agora. Aí já aqui no xará do Max, só que é o Max Costa, aqui pelo Facebook, vem em grande defesa do governo. Ele acha que o governo federal, inclusive, ele lembra aqui que o governo federal entregou ambulância para ajudar o povo do Ceará e o governador Camilo Santana, apoiado pelo PT, não libera as ambulâncias, diz o Max Costa. Muito bem, vamos aqui a um rápido intervalo agora, voltamos daqui a pouquinho, são 9h38. Até já.
Oferecimento Peugeot Belfort. Os melhores veículos utilitários para o seu negócio estão na Belfort. E Clínica Pro Otorrino. Sua clínica de otorrino na Zona Sul. 3109-5854. Bom dia a todos. Dentro em breve, você vai ao supermercado e vai comprar carne vegetal. E produzida por quem? Pela JBS, que é o maior frigorífico, a maior empresa de comercialização de carne bovina, uma das maiores do mundo e é brasileira. E como isto está acontecendo? Está acontecendo da seguinte maneira: há uma tendência mundial de crescimento da comida vegana e da comida vegetariana. Esses dois hábitos alimentares estão se expandindo não somente na Europa, mas também no Brasil, nos Estados Unidos, e é uma tendência que despertou o interesse dos tradicionais produtores de carne bovina. A JBS, desde 2018, está fazendo experiências, desenvolvendo pesquisas para a produção de carne de vegetais e com o mesmo sabor de uma carne bovina. Essa experiência já está, inclusive, sendo comercializada, e não somente comercializada, as ações da companhia produtora está em bolsa, por exemplo, na Espanha. Já está bastante difundida a comercialização de carne vegetal. Então, cuidado, você nos próximos anos, eu acho que já em 2021, 2022, por aí assim, nós deveremos ir ao supermercado comprar carne vegetal. Claro, isto vai abalar naturalmente a pecuária brasileira, os negócios da produção de carnes, mesmo porque a queda no consumo de carnes já começa a acontecer em alguns países. Mas o que se pode depreender é de que o mundo está ficando cada vez mais civilizado, pelo menos em alimentação. Tenham todos um bom dia. Eu vou estar de volta às 14 horas com Sobe e Desce da Economia no programa da Neila Fontinelli, o Povo Economia. Até lá. 9h45. Momento do Esporte, com Bruno Balacó. Oferecimento SV Elétrica, a escolha dos especialistas. 3214-7900. E Dragão dos Parafusos, há 62 anos pensando em soluções para suas necessidades. A participação do Bruno Balacó de hoje é gravada. Vamos ouvir. Muito bom dia para os ouvintes da Rádio Povo CBN. Vamos lá falar de Campeonato Carioca, um dos principais estaduais do Brasil, que começa nesse final de semana, uma das grandes atrações aí desse final de semana de muito futebol país afora. Já tivemos alguns estaduais com bola rolando, caso aqui do Campeonato Cearense, que já está indo aí para a 5ª rodada, e o Campeonato Carioca está começando agora, sempre naquela expectativa da gente ver aquela rivalidade dos 4 principais times lá do estado, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. A gente já tem bola rolando nesse sábado, uma rodada bem cheia de jogos sábado e no domingo. Nesse sábado, a partir de 4 da tarde, a gente vai ter bola rolando para Macaé e Flamengo. E esse jogo, claro, é o principal da rodada, já que o Flamengo é favoritaço ao título para tentar repetir aí o bicampeonato de 2019 e, claro, também reforçar tudo aquilo que ele já construiu no ano passado, sendo campeão da Libertadores e campeão brasileiro. O Flamengo favoritaço faz a primeira partida na condição de visitante, já que é Macaé versus Flamengo, mas o jogo é no Maracanã e, claro, vai ter torcida rubro-negra beça lá no estádio, casa cheia, para saudar o Flamengo em 2020. Portanto, Macaé e Flamengo jogam 4 da tarde no sábado. Também nesse mesmo horário a gente tem Madureira e Portuguesa lá do Rio de Janeiro, tem Resende e Boa Vista jogando às 4h30 da tarde, um pouquinho mais aí tarde, às 6 da noite, teremos a estreia do Botafogo, que vai também começar a sua primeira partida na condição de visitante, enfrenta o Volta Redonda lá no estádio Raulino de Oliveira, 6 da tarde, então, Volta Redonda e Botafogo. No domingo a gente tem mais 2 jogos, destacar aqui, claro, a estreia do Vasco da Gama, vai jogar naquele horário nobre do futebol, 4 da tarde, Vasco da Gama e Bangu, esse jogo que vai ser realizado lá no estádio São Januário. O Vasco então vai jogar em casa com expectativa de casa cheia.
Também no domingo, só que às 7 da noite, tem Cabo Friense e Fluminense jogando lá no estádio Bacaxá às 7 da noite, fechando essa primeira rodada do Campeonato Carioca. E se é Campeonato Carioca, primeiro turno a gente já sabe, é Taça Guanabara, segundo turno Taça Rio. Se tivermos o mesmo campeão da Taça Guanabara e da Taça Rio, além da melhor campanha em pontos corridos, teremos o famoso campeão arrastão, né? Ou seja, sem aquela necessidade de uma final com os campeões de turno. E como eu disse, o Flamengo é o favorito, mas claro, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo também estão no páreo para lutar por esse, que é um dos títulos mais importantes entre os estaduais, né? Talvez só esteja atrás ali do Campeonato Paulista, que começa no meio da próxima semana. Então, primeiro começa o Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira a gente tem a estreia do Paulistão e claro, isso vai ser assunto para a próxima semana. Desejo a você e a todos os nossos ouvintes um ótimo final de semana e segunda-feira a gente volta com novidades. Até lá. A Rádio O Povo CBN pergunta. Nós perguntamos o que você acha da legalização da venda de órgãos, se isso poderia resolver o problema nas filas no serviço público e salvar vidas. E aí o Mauro Souza, da Praia do Futuro, respondeu: hoje as pessoas são assassinadas gratuitamente, mas com a aprovação de uma lei bárbara como essa seria uma carnificina, diz o ouvinte. O Melo, do bairro Damas, diz: corremos sérios riscos de sermos mortos numa mesa de operação, mesmo ainda estando vivos, para alguém fazer um tráfico, uma venda de nossos órgãos. Aqui é Brasil, portanto, olho vivo. Olho vivo. O Walter Rebouças, da Granja Portugal, diz: vai resolver muita coisa, vai resolver o problema dos moradores de rua que serão caçados para a retirada dos seus órgãos, vai resolver o problema das crianças que são deixadas na rua pelos seus pais, que serão traficadas para a retirada de seus jovens órgãos, e também vai resolver o problema da agiotagem, que ao invés de matar alguém pela dívida, vai só retirar um rim. Desculpe pela ironia pesada, diz o nosso ouvinte Walter Rebouças, da Granja Portugal. Vamos agora a um rápido intervalo. Tem uma nota antes que a Germana quer ler? Uma informação, Germana? Diga lá. Na verdade, Tardan, é só para dar todos os detalhes sobre essa manchete, né, do Jornal O Povo, que a gente vem falando aqui. Pelo 5º ano consecutivo, a taxa de mortalidade no trânsito em Fortaleza apresentou redução. Foram 7 óbitos por 100 mil habitantes em 2019. Antes, 8 em 2018. Em 2010 eram 14 óbitos por 100 mil habitantes, o que representa aí uma queda de 50% na taxa de mortalidade no trânsito ao longo desses 10 anos. E aí, aquilo que a gente já falou aqui no programa, Fortaleza se torna uma das primeiras cidades do mundo a alcançar a meta estabelecida pela Organização das Nações Unidas, que foi essa estabelecida de diminuir pela metade as mortes no trânsito até 2020. Segundo o balanço preliminar da AMC, foram registrados 197 óbitos em 2019, número que é menor desde 2000, quando os dados passaram a ser sistematizados. Motoristas de motocicletas são as principais vítimas de acidentes de trânsito, com 44% dos registros, seguidos de pedestres, ciclistas e ocupantes de veículos com 4 rodas. O prefeito Roberto Cláudio chegou a falar sobre isso, afirmou que a redução é resultado da decisão de tratar a segurança viária como uma política de saúde pública e ponderou que os acidentes no trânsito são responsáveis por boa parte da morte de jovens e um volume significativo de sequelas temporárias e também definitivas. Muito bem, e você, caro ouvinte, qual a sua opinião, qual a sua sugestão? Participe aqui do programa entrando em contato conosco pelo telefone 3066-4030, pelo WhatsApp o 98166-5589, pode ser também pelo Instagram, @opovocbn, ou ainda pelo Facebook, o Povo Online. São 9h52 e voltamos daqui a pouquinho. Até já. O Povo no Rádio.
Muito bem. O secretário de Cultura, Roberto Alvim, publicou nas redes sociais ontem um vídeo no qual descreve as diretrizes da política para as artes no Brasil em sua gestão, com o fundo tocando um trecho no fundo, né? O fundo musical desse vídeo, tocando trechos de Lohengrin, uma ópera do compositor Richard Wagner, e uma cruz dupla à mesa. Alvim anunciou um prêmio nacional de arte. Disse ele, a arte brasileira da próxima década será heróica e nacional. O discurso emula um discurso também usado por Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Terceiro Reich, de Hitler. E vamos ouvir aqui sobre isso. Eu queria ouvir a opinião do Walter George, nosso comentarista político, que está na linha aqui conosco. Bom dia, Walter. Bom dia, Tardan. Então, você viu esse vídeo, Walter? O que você achou, com as suas impressões sobre esse vídeo do Roberto Alvim? Vi, Tardan, e eu acho um dos momentos mais graves do governo Bolsonaro, com tantos momentos graves que ele já acumula. É um discurso absolutamente espantoso e assustador, né? Ele reproduz literalmente alguns trechos, reproduz um discurso do Goebbels, como você lembrou aí, e reproduz literalmente trechos. A ideia que ele passa é exatamente a ideia de Goebbels. Quer dizer, é um discurso absolutamente nazista. Ele fala que vai ser arte ou não será nada, né? Ou não será nada. Quer dizer, é assustador. E aí começou uma pressão política agora. Eu acho que não há, o governo tem que tomar, o presidente Bolsonaro tem que tomar alguma atitude, e a atitude apropriada para esse caso é, de fato, afastar o secretário. É um discurso tão assustador que o Olavo de Carvalho, que é dado como mentor intelectual do governo, inclusive do próprio Roberto Alvim, isso que é um problema. O discurso dele conseguiu assustar ao Olavo de Carvalho, para você ter uma dimensão do tamanho do problema. Quer dizer, e aí, no prêmio, 20 milhões, aí vai... faz sentido você criar um prêmio que vai ser, por exemplo, uma ópera por cada estado. Tudo bem, se você localiza dentro do estado uma ópera que foi feita, você é obrigado a você premiar. É uma série de equívocos aí, do ponto de vista mesmo da gestão, da cultura de um país como o Brasil, como do ponto de vista político, da mensagem que passa. O presidente da Câmara já se manifestou sobre isso, o Rodrigo Maia, defendendo a demissão do secretário Roberto Alvim, que, vamos lembrar, já chegou ao cargo em função de polêmicas que criou com a atriz como Fernanda Montenegro. Você pode concordar ou discordar do que ela pensa politicamente, mas ela foi agredida pelo Roberto Alvim quando ele não era secretário de Cultura. E ele virou secretário de Cultura em função disso. Em função de ele ter atacado uma atriz, uma senhora com 80 e mais anos, como Fernanda Montenegro, como eu disse, uma mulher de quem você pode discordar politicamente, não é problema nenhum. Agora, você não pode agredir no nível que ele agrediu e virar depois secretário de Cultura, né? Então, assim, é um discurso muito assustador, muito preocupante, que existe, inclusive, de algumas instituições como o Ministério Público, por exemplo, que tomam algumas... Eu digo, reproduz trechos ipsilíteres do discurso de Goebbels, e a ideia que ele passa exatamente aí outras coisas, como você diz, um secretário de Cultura, aí bota ao fundo a música do compositor predileto do Hitler. Uma coisa robotizada, assim, a maneira como ele fala também, né? Toda uma encenação, é uma coisa encenada, é uma coisa pensada, que torna a coisa... Porque se fosse algumas coisas que saem naturalmente, ele diz, não, saiu naturalmente por impulso. Ali foi uma coisa pensada, como você disse, todos os elementos que tinham, como disse, inclusive a cruz, tudo era pensado para participar da mensagem. E o que será? Ele pede ali para fazer a arte, será da próxima década, será heróica e nacional. Será uma arte heróica e nacional. E fala de um série de instrumentos. Como a gente está lembrando, é uma série nacional, aí você bota uma música, no fundo, uma ópera, num país que realmente não tem. Quer dizer, é uma série de equívocos de todo ponto de vista que a gente olhar, tá? Cultural, político, estratégico, de gestão, para onde você olhar, você encontra. E aí um governo, vamos esperar o grande discurso do governo, que será a ideologia da cultura. Quer dizer, a cultura estava totalmente dominada pela esquerda, você na verdade você está tirando o que ele considera que era uma ideologia, que é uma coisa que a gente sabe que absolutamente não tem a ver com a realidade dos fatos. E está, sim, ideologizando de forma radical, tentando, pelo menos, radical. Eu espero que as instituições, que o próprio governo reflita sobre isso, como eu disse, que chegou a assustar
uma figura como Olavo de Carvalho e menciona o tamanho do problema que há pela frente. Então, acho que pelo menos esse alerta do Olavo de Carvalho que sirva para o governo tomar algum tipo de atitude, refletir sobre a conveniência de ter esse secretário, que para mim é evidente que ele não era nem para estar lá, porque, inclusive, considerando isso, que antes de chegar, ele chegou atacando uma instituição cultural brasileira como a atriz Fernanda Montenegro. Então, é uma coisa que começou errada, permanece errada, mas eu espero que o governo, a tempo, reflita sobre isso e faça e aí, nesse momento, sem dúvida nenhuma, o caminho correto é demitir esse secretário. Já foi dito, explicitado pelo presidente da Câmara dos Deputados, que eu entendo que essa situação é grave o suficiente para levar esse tipo. Eu não acredito que isso aconteça. Nós tivemos o presidente hoje de novo atacando a imprensa, atacando jornalistas, falando da mãe de jornalista, para não responder uma pergunta sobre o secretário de comunicação. Eu não acredito, mas pelo menos a pressão, a sociedade tem que agir, fazer pressão, para poder pelo menos pressionar o governo, fazer com que o governo entenda que esse caminho que ele está adotando é um caminho errado, é um caminho que, não, ao contrário do que diz o secretário, não vai unir o país, não vai fazer o país mais patriótico, mais fiel, mais todas as coisas. Vai, pelo contrário, dividir mais e assustar mais a sociedade. Muito bem. Muito obrigado, Walter George. Um ótimo fim de semana. Vamos agora a um rápido intervalo. Até já. Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet www.opovo.com.br. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. A cervejaria Baker apresentou à Justiça um vídeo com um suposto indício de sabotagem nos barris da substância tóxica usada no resfriamento das bebidas. O material foi anexado ao pedido da empresa para retomar as atividades. O dietileno glicol é apontado como causador da síndrome nefroneural. 18 casos da doença já foram notificados em Minas Gerais. 4 pessoas morreram em decorrência do problema. O secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, copiou trechos de um discurso do ministro da propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels, em um pronunciamento. O vídeo foi divulgado para anunciar o Prêmio Nacional das Artes. O nazista disse que a arte alemã da próxima década seria heróica, nacional e igualmente imperativa, ou então não seria nada. Roberto Alvim afirmou que a arte brasileira da próxima década será heróica, nacional e igualmente imperativa, ou então não será nada. Pelas redes sociais, o secretário especial de Cultura disse que houve coincidência retórica e culpou a esquerda por produzir uma falácia. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que Alvim passou de todos os limites e que o governo deve afastá-lo urgentemente do cargo. O deputado Alexandre Padilha, do PT, disse que pedirá o indiciamento do secretário por apologia ao nazismo. Já o escritor Olavo de Carvalho, guru do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que é cedo para julgar, mas Alvim talvez não esteja muito bem da cabeça, segundo ele. O guia supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que os protestos dos últimos dias contra o governo foram manipulados. Uma multidão acompanhou o sermão do iraniano, o primeiro desde fevereiro de 2012. Khamenei também defendeu a Guarda Revolucionária do país, responsável pela queda de um avião ucraniano com 176 pessoas a bordo. Ele chamou o abatimento da aeronave de amargo incidente e pediu medidas para evitar episódios semelhantes. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
gastronomia e vinhos. Todas as sextas, às 3 da tarde, na Rádio Povo CBN 95.5. Apresentação, Ivonilo Praciano. Oferecimento, Carneiro do Ordones, original, 3048-4550. Mercadinho São Luís, me acostumei com você. E Sistema Fê Comércio, é o comércio transformando vidas. E daqui a pouquinho temos o Toque Esportivo, sob o comando do excepcional Vavá Maravilha, que está aqui conosco no estúdio. Diga lá, Vavá. Muito bom dia, Marcos Tardan, certo? Ó, daqui a pouquinho, no Toque Esportivo, estaria ao lado da nossa Germana, da Análise Armin, do Kiko e de todos, enfim, certo? Sabe quanto a federação embolsou? Diga. Em 38 jogos da divisão de elite do Campeonato Brasileiro, quase R$1 bilhão. Absurdo. R$1 milhão. Quase R$1 milhão. Para ser preciso, R$851 mil. Um absurdo em 38 jogos. Sem falar no estacionamento, que a federação tem direito a 10%. Hoje o time do Ceará apresenta as novas feras, a nova cara, vai ser no PV, porque a federação não foi a federação, foi o policiamento disse, olha, para amanhã não dá. Em função do carnaval que tá vendo aí, né? O pré-carnaval. E o Fortaleza tá naquela expectativa, evidentemente, de contratar alguém pontualmente. Detalhes daqui a pouquinho no Toque Esportivo. Segue você, Marcos Tardan. Muito bem, Vavá Maravilha, são 10h06. De segunda a sexta, às 10h20 da manhã, você fica bem informado sobre os acontecimentos mais importantes do esporte cearense. Toque Esportivo, com Sérgio Ponte e Evaristo Nogueira. Oferecimento, material elétrico em 24 horas é na SV Elétrica, 3214-7900. Dragão dos Parafusos, há 62 anos pensando em soluções para suas necessidades. Governo do Estado do Ceará. E Casas Alves, Avenida Imperador 941 Centro. O povo no rádio. Hoje, com Marcos Tardan. Pesquisa realizada pelo aplicativo Moveit, divulgada esta semana, revelou que o tempo de espera por transporte público na Grande Fortaleza é o quarto pior dentre regiões metropolitanas do Brasil. São, em média, 19,9 minutos em aguardo. Sobre isso, eu converso com o professor do Departamento de Engenharia de Transportes da UFC, Mário Ângelo. Muito bom dia, Mário Ângelo. Bom dia, Marcos. Obrigado pela sua participação. Mário Ângelo, o que pode ter levado a esse número desfavorável para Fortaleza e para o transporte público de Fortaleza? Bom, eu não conheço bem o método que foi utilizado para a pesquisa, mas essa espera de 20 minutos é um pouco estranha. Eu sei que tem gente que espera mais tempo que isso até, mas pelo sistema, a maioria das linhas de ônibus de Fortaleza deve ter um intervalo entre ônibus de abaixo de 20 minutos. Então, é complicado você colocar, em média, 20 minutos. Pela probabilidade seria, em média, 10 minutos, no caso desse, né? Pode ser, a não ser que o sistema esteja operando muito mal, mas como eu disse, precisa ver como é que foi feita essa pesquisa, que parte, né, foi atingida, se foi o sistema como um todo. Porque mesmo com esse número pode ser desfavorável, 20 minutos com esse tempo médio, mas Fortaleza está repleta hoje de faixas exclusivas, né? E foram várias melhorias no transporte público de Fortaleza foram realizadas nos últimos anos. O senhor concorda com isso? Sim, e essas faixas atacam justamente esse aspecto, né? Já que você consegue dar mais velocidade, né? A velocidade média mais alta para os ônibus, a tendência com a mesma frota que esse intervalo essa espera seja menor. Então, o que seria... Então, pode ser, é preciso ver essa situação, como é que esses dados foram, não é como foram obtidos, eles têm um aplicativo que as pessoas ficam conectadas, né, quando estão, mas qual a faixa que foi pega? Certo. O que seria para diminuir esse tempo, provavelmente seria simplesmente uma questão de fiscalização, controle, uma questão operacional das empresas de ônibus, seria isso?
Isso, às vezes você tem o problema que os ônibus, o controle no deslocamento deles, eles acabam formando espécie de trens, né? Um se atrasa, o outro se adianta e aí pode abrir um buraco, né? Uma espera grande entre esses dois trens, né? Que os ônibus vão se juntando, né? Uhum. Então isso é preciso ser controlado. Se a linha tem um intervalo nos terminais e talvez até em alguns pontos da via, é preciso que se tenha um controle e que se procure manter a distância entre os ônibus de cada linha. Uma outra questão, a gente teve essa notícia não positiva, mas por outro lado temos também aí, porque é a manchete do jornal O Povo de hoje, uma notícia muito positiva. Diz a manchete do jornal O Povo de hoje: capital reduz em 50% taxa de mortes no trânsito. Enquanto em 2010 Fortaleza registrou 14,9 óbitos por 100 mil habitantes, o índice caiu para 7,4 em 2019. A capital é uma das primeiras cidades do mundo a atingir a meta da ONU. E essa é uma excelente notícia. Muito boa notícia, excelente mesmo. E a que se acredita isso? Quais seriam as razões que justificariam essa queda, essa redução tão significativa na taxa de mortes no trânsito? Mário. Eu acho que esse mesmo trabalho, né, de melhoria do sistema viário, da sinalização, né, a redução da velocidade, né, com essa implantação, por exemplo, de sistemas de bicicleta, você criou um espaço seguro, aumentou o uso das bicicletas, então você melhorou a segurança das pessoas que utilizam a bicicleta, né? E a partir de que se melhora as calçadas e as condições de travessia, como são essas, a prefeitura tem feito uns estreitamentos em certos cruzamentos, né? Então, esse trabalho de fiscalização e talvez de educação, de alerta para os problemas, realmente os resultados são impressionantes, né? Você baixar de 8 pessoas, né? Por 7,9, né? De quase 15 para 7,4, 7,4. Então, isso realmente esse é um resultado aí que merece ser bem comemorado. Muito bem. Muito obrigado, Mário Ângelo. Eu conversei aqui com o Mário Ângelo, que é professor do Departamento de Engenharia de Transporte da UFC. Muito obrigado, bom fim de semana, obrigado pela participação. São 10h12.
O povo no rádio. Em Sobral, um motorista em um carro blindado furou o bloqueio da polícia rodoviária e feriu pessoas em uma colisão. O motorista não obedeceu à ordem de parada dos agentes, que atiraram nos pneus do carro. A polícia fez cerco e negociou a saída do motorista do veículo. Sobre isso, eu converso com o delegado municipal de Sobral, Márcio Luiz. Muito bom dia, delegado. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. O que houve nesse caso específico? Quais foram as motivações para essa ação do motorista de furar um bloqueio da polícia rodoviária? Olha, até o momento nós não podemos falar em motivações, até porque o infrator ele se encontra hospitalizado e ainda não foi ouvido, né? Ele só será ouvido pela polícia quando for dado alta. O que sabemos, por informação de familiares, é que ele passava por problemas depressivos, que teria pego esse veículo e vindo pela BR-222. Já foi dado ciência para a Polícia Rodoviária que esse carro vinha no sentido da região norte e vinha, inclusive, já com um histórico de prática de direção perigosa, fazendo ultrapassagens perigosas. E os policiais rodoviários federais montaram uma barreira na cidade de Sobral. Sendo que esse condutor, ao avistar a barreira, ele jogou o carro para cima dos policiais e furou a barreira, né? E empreendeu fuga, entrando pela zona urbana da cidade de Sobral. Os policiais federais foram em perseguição. E em dado momento, esse senhor, ele jogou o carro que ele estava contra a viatura dos policiais rodoviários, com tanta violência que a viatura ficou fora de operação. Continuou a fuga, fugindo agora também de policiais militares, e nessa fuga ele atropelou duas senhoras que estavam em uma moto. E só parou alguma distância após isso, porque os pneus foram alvejados com tiros, né? E o carro ficou sem condições de trafegar. Delegado Germana Pinheiro aqui conversando com o senhor. Foram mais de 5 horas, né, de negociação na tentativa de fazer com que ele saísse do carro, porque mesmo depois que o veículo parou, a polícia ficou nesse processo de negociação. Como é que foi? Como é que foram todas essas horas, né? Como é que foi essa negociação? Olha, foi muito delicado, porque o carro é um carro blindado, com os vidros 100% escuros, então a polícia não sabia quem estava dentro do carro, quantas pessoas, se eram bandidos, se havia refém. Não tinha como fazer um diagnóstico imediato da situação. E esse tipo de carro, inclusive, é um dos carros preferidos dos assaltantes de banco, né? Aqui que atuam nessa região. Então a polícia, com muito cuidado na aproximação, teve que ser chamada a equipe especializada do COTAR, equipada com escudos blindados para que a aproximação fosse possível. E aos poucos ele foi respondendo às tentativas de conversa dos policiais, que estavam encarregados da negociação. Só que ele estava irredutível, ele falava que tinha arma, falou para os policiais que tinha arma, que tinha explosivos, que supostamente seria um terrorista, chegou a falar isso, coisas sem nexo. Até que os policiais foram ganhando a confiança dele, e em dado momento, depois de tantas horas já de trancado no carro, o carro já com a bateria desligada, sem estar funcionando ar-condicionado nem nada, ele cansou e desfaleceu. E nesse momento os policiais, tudo assistido pela família, nesse momento os policiais abriram o carro, conseguiram retirá-lo e colocaram em uma ambulância, e ele foi levado para uma unidade hospitalar, e onde ele permanece sob custódia da Polícia Militar. Muito bom. E que tipo de sanções ele deve sofrer? Aliás, destaque-se aí, a ação parece que muito correta, muito precisa dos policiais envolvidos nessa ação, né? Mas que tipo de sanções ele deve sofrer agora? Pronto. Por parte da Polícia Civil e Judiciária, foi instaurado um inquérito, um auto de prisão em flagrante.
contra ele devido às condutas que ele praticou. Ele praticou dano ao patrimônio público ao inutilizar a viatura da Polícia Rodoviária Federal. Ele praticou desobediência ao furar a barreira dos policiais rodoviários. E ele praticou, o que nós entendemos, de tentativa de homicídio na modalidade de dolo eventual. Não foi um homicídio de trânsito por imprudência. Ele estava fugindo da ação policial em velocidade sem medida, né? E acabou por atropelar duas senhoras, uma está em estado grave na Santa Casa de Sobral, e nós entendemos que ele assumiu o risco de produzir esse resultado, né, de causar a morte de alguém com a sua conduta. Muito bem. Então, ele vai responder por esses crimes. Ok. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, pelas informações dessa ação correta, precisa, diga-se, da polícia. Muito obrigado, delegado Márcio Luiz, delegado municipal de Sobral. Muito bem, Luiz, aqui encerramos, com essa participação, encerramos o nosso Povo no Rádio de hoje, que teve participação da equipe composta por Kiko Gomes, Alan Dantas, Germana Pinheiro, Nala Jasmine, Kleber Galvão. O editor-chefe é o Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. O Povo no Rádio. Hoje, com Marcos Tardan. Na sequência, você fica com Toque Esportivo. E em seguida estou de volta com Debates do Povo. Um ótimo fim de semana. Muito obrigado. Valeu. Tchau.